Bom, antes de passar para o artigo 15, eu quero trazer a vocês algumas informações importantes sobre decisões tomadas pelo Supremo, pelo Tribunal Superior Eleitoral, em relação às inelegibilidades. A primeira que eu trago a vocês é a súmula vinculante, e lembrando que o Supremo ele poderá de ofício ou por provocação, mediante decisão de 2/3 de seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar uma súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e Administração Pública. Então, a súmula vinculante, ela tem essa abrangência. E a súmula vinculante 18 de 2019 dispõe o seguinte: a dissolução da sociedade conjugal ou do vínculo conjugal no curso do mandato não afasta a inelegibilidade prevista no parágrafo 7º do artigo 14. No parágrafo 7º diz que são inelegíveis no território de jurisdição do titular, cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau, por adoção do presidente, governador de estado ou Distrito Federal, prefeito ou de quem os haja substituído no curso do mandato, do pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Bom, vamos voltar mais para o início do parágrafo 7º, em relação ao cônjuge. Se houver a dissolução da sociedade conjugal ou do vínculo conjugal, ainda assim o Supremo, por meio da súmula vinculante 18, determinou que isso não afasta a inelegibilidade que está prevista no parágrafo 7º, ok? E eu trago para vocês também uma súmula importante, que é a súmula 6 do Tribunal Superior Eleitoral. A súmula 6 do TSE diz o seguinte: são inelegíveis para o cargo de chefe do Executivo o cônjuge e os parentes indicados no parágrafo 7º do artigo 14, que eu acabei de ler para vocês, salvo se o titular do mandato, em situação de reelegibilidade, tenha falecido, renunciado ou se afastado até 6 meses antes do pleito. Então, nesse caso, o TSE permite, portanto, aí, essa condição restritiva de inelegibilidade, ok? Então, haverá aí uma restrição em relação à inelegibilidade para o cargo aí dos chefes do Executivo, se o titular do mandato, em situação de reeleição, de reelegibilidade, ele tenha falecido, renunciado ou se afastado até 6 meses antes do pleito. E um critério importante que o Supremo já enfrentou em se tratando de inelegibilidade é em relação aos prefeitos itinerantes. Os prefeitos itinerantes eram uma figura bizarra que existia no Brasil, que consistia na situação em que o prefeito, não podendo se reeleger por um 3º mandato, uma vez que a Constituição Federal lhe permite apenas uma reeleição, ele mudava o seu domicílio eleitoral e ele se candidatava para uma outra cidade próxima, às vezes uma cidade ali na mesma região metropolitana, enfim. Então, é como se o candidato ele fosse prefeito de Campo Grande por um mandato, fosse reeleito para um 2º mandato em Campo Grande e, não podendo ter um 3º mandato em Campo Grande, ele se candidatasse em Terenos. Essa previsão, essa situação bizarra, que é conhecida doutrinariamente como prefeito itinerante, é vedado pelo Supremo Tribunal Federal, portanto, não pode haver. Bom, vamos agora para o artigo 15, que dispõe o seguinte: é vedada a cassação de direitos políticos cuja perda ou suspensão se dará nos casos de... Antes de falar dos incisos 1, 2, 3, 4 e 5, eu quero ilustrar a vocês uma informação muito importante que está no início do artigo 15. É vedado a cassação de direitos políticos. Então, não existe cassação de direitos políticos no Brasil. O que existe é a perda ou a suspensão. E a perda ou a suspensão se dará nos casos que estão previstos, no artigo 15. Cancelamento de naturalização por sentença
transitada em julgado. Nós temos aí, portanto, uma situação de perda dos direitos políticos, no caso de cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado. Nós já vimos no módulo anterior, quando nós falamos sobre nacionalidade, as circunstâncias que autorizam o cancelamento de uma naturalização. Então, nesse caso, o cancelamento da naturalização vai ensejar a perda dos direitos políticos. Nós temos no inciso 2, condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem os seus efeitos. Portanto, nós temos aí uma suspensão, né? Enquanto durarem os seus efeitos. A partir do momento em que o apenado ele cumprir a pena, ele volta a ter os seus direitos políticos. Inciso 3, condenação criminal transitada em julgado. Perdão, eu fiz uma confusão aqui em relação aos incisos. A condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos é o inciso 3 e se trata de uma suspensão dos direitos políticos e não de perda. Incapacidade civil absoluta. Incapacidade civil absoluta é considerada uma suspensão, uma vez que o incapaz ele se recupere, né, haverá, portanto, ele vai readquirir os direitos políticos dele. Então, incapacidade civil absoluta é uma causa de suspensão dos direitos políticos, assim como a condenação criminal transitada em julgado é uma suspensão dos direitos políticos. A recusa de cumprir obrigação a todos impostas ou prestação alternativa, nos termos do artigo 5º, inciso 8º, há uma certa divergência na doutrina. O José Afonso da Silva e o Pedro Lenza, eles consideram que o inciso 4, ele se trata da perda dos direitos políticos, enquanto outros doutrinadores, talvez a maioria dos doutrinadores, eles consideram como uma suspensão dos direitos políticos. Então, eu oriento que vocês, de acordo com a doutrina que vocês escolherem para estudar, vocês se atentem aí se o doutrinador ele é defensor da hipótese de perda ou de suspensão dos direitos políticos no caso da recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou obrigação alternativa, prestação alternativa, que está previsto aí no artigo 5º, inciso 8. E nós temos, no último caso, do artigo 15, a improbidade administrativa. Então, nos casos de improbidade administrativa, nós teremos a suspensão dos direitos políticos. Portanto, das 5 hipóteses aí de perda ou suspensão dos direitos políticos, eu vou defender, né, que o cancelamento da naturalização é o que ensejará a perda dos direitos políticos, enquanto os demais, incapacidade civil absoluta, condenação criminal transitada em julgado, recusa em cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa e a improbidade administrativa serão causas de suspensão dos direitos políticos. Mas como eu disse a vocês, esse é o meu entendimento de acordo com a doutrina que eu estudo, mas existem doutrinadores que consideram o inciso 4 como uma perda e não uma suspensão. Por fim, nós temos o artigo 16, que diz o seguinte: o artigo 16 ele é fruto de uma emenda constitucional número 4 de 93, e o artigo 16 dispõe o seguinte: a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando a eleição que ocorra até 1 ano da data de sua vigência. Então, a lei entrou em vigor, ela não vai se aplicar pela literalidade do artigo 16, a eleição que ocorra até 1 ano da sua vigência. Bom, esses foram os artigos referentes ao módulo de direito constitucional referente aos direitos políticos, artigo 14, artigo 15 e artigo 16. Espero que vocês tenham aproveitado. Eu aproveito a oportunidade também para que vocês acompanhem o material de apoio que está disponível no curso e procurem também estudar outras doutrinas para que vocês possam assimilar melhor esse conteúdo. Até o nosso próximo módulo.